Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a tia Dani e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante: paciência. Você é uma pessoa paciente? Paciência é uma virtude e todos nós podemos ser pacientes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Mas o que é paciência? Você sabe? Bem, paciência tem a ver com o tempo. Há muito tempo atrás, um sábio na Bíblia chamado Salomão, ele disse essas palavras aí: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso está escrito na Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E ele está dizendo que tudo tem um tempo. E paciência tem a ver com isso. Paciência é saber esperar os tempos certos das coisas. Às vezes nós somos tão apressadinhos, não é? A gente quer tudo na hora que a gente quer, mas as coisas não funcionam assim. Às vezes demora um pouco, você pode estar com pressa para pegar o ônibus, mas ele se atrasa e a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência quando está na escola para lembrar qual é a hora do recreio, qual é a hora de estar na sala de aula comportadinho, estudando e ter paciência que vai chegar o horário do recreio e você vai poder brincar. Então, a gente precisa saber esperar a hora das coisas. Os mais antigos tinham um ditado que dizia assim: o apressado come cru. Você já comeu um bolo cru ou que não estava bem assado? É tão ruim. O apressado, às vezes, ele não espera nem a coisa assar, o pão assar, o bolo assar, ele já quer logo e ele come cru. E aí ele não experimenta aquele sabor gostoso que o bolo tem quando ele está prontinho, assado, né? Então, quando a gente não sabe esperar a hora das coisas, geralmente a gente não experimenta as coisas como elas deveriam ser. Então, a gente precisa ter muita paciência. Paciência também tem a ver com suportar sem reclamar. Às vezes, a gente reclama tanto das coisas, não é? Mas a gente tem que ter paciência, vai passar. Essa pandemia mesmo, ela já faz um bom tempo que começou e alguns de nós já fica impaciente, mas ela vai passar, né? Tudo isso vai passar e vai ficar só na memória da gente. Então a gente tem que ter paciência. Também, paciência tem a ver com não perder a calma facilmente. Há pessoas que são tão estouradas. Às vezes a outra criança pisou no seu pé sem querer, mas você já vai dar um empurrão, ou fala palavras feias, ou fica nervoso. A gente precisa ser mais calmo, respirar fundo, pensar mais antes de falar, não é? Temos que ter paciência. Tem a ver também com continuar persistindo, mesmo quando parece muito difícil. Talvez você tenha um sonho, você quer muito alguma coisa, e quando você começa, parece tão difícil, tão longe de alcançar e você desiste. Não pode, tem que ter paciência. Vai fazendo e você vai conseguir, vai dar certo e você vai alcançar o seu sonho. Então, paciência tem a ver com tempo, como a gente usa esse tempo e a gente tem que saber esperar, tá bom? E hoje eu gostaria de contar para vocês a história de um homem da Bíblia muito especial, que tem uma história muito bonita e que teve muita paciência na sua vida. O nome dele é Noé. Noé viveu em tempos muito diferentes do nosso, mas também muito iguais. Como assim, diferente e igual? Em algumas coisas era diferente. Por exemplo, na época de Noé, as pessoas viviam muito tempo na Terra. Elas podiam viver até 900 anos, acredita? Houve um homem chamado Matusalém.
O nome dele está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 5, o nome e a idade. Sabe quantos anos ele tinha? Matusalém tinha 969 anos. Quase 1000 anos. Imagina viver tanto tempo. É porque as pessoas eram mais saudáveis, então elas tinham todo esse tempo para viver, podiam fazer tantas coisas maravilhosas, não é? Com esse tempo todo de vida. Acontece que não era assim. As pessoas viviam todo esse tempo e a Bíblia fala que continuamente eles só buscavam o mal. E a humanidade foi crescendo, crescendo, crescendo. E de repente o mundo estava tão mal. E nesse caso é parecido com os nossos tempos. Hoje a gente vê muita violência, muita maldade. As pessoas não querem saber das coisas de Deus. E aí vai tudo de mal a pior, não é? Só que Noé era diferente. A Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, apesar de todo mundo fazer errado. Deus achou graça em Noé. Noé era mesmo muito especial. E como que Noé pode nos ensinar a paciência? Noé teve paciência para fazer o que é certo, enquanto todos faziam o que era mal. Não devia ser fácil para ele ser o único certinho da época dele. As pessoas deviam ficar incomodadas com isso, mas ele não desistiu. Ele teve paciência e ele continuou andando com Deus. Nós também podemos ser como ele. Nós vivemos num mundo mau, onde muitas crianças que você conhece podem escolher fazer coisas erradas que não agradam os pais, que não agradam a escola, que não agradam a Deus, né? E você pode escolher ser diferente, como uma luz que brilha no meio da escuridão. Noé chamou a atenção do próprio Deus. Olha que coisa linda! Quando tudo estava ruim, Noé chamou a atenção de Deus. E você também, fazendo o que é bom, fazendo o que é direito, fazendo o que é certo, você pode chamar a atenção do nosso Deus e também de muitas pessoas aqui na terra, pelo bem que você faz. Chame atenção pelo bem, não chame atenção pelo mal. Não fique conhecido como aquele menino ou aquela menina que só faz coisa ruim. Fique conhecido como aquele menino ou menina que faz o que é certo, que é direito. Vamos ter paciência para fazer o que é certo. Não se importe se outras crianças vão rir de você, te chamar de santinho, santinha. Continue fazendo o que é direito e Deus vai se agradar muito de você. Seja paciente como Noé, não desista. Noé também teve que ter muita paciência, porque Deus pediu para ele construir uma grande arca, uma grande embarcação. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e ele chamou Noé e disse o que ele ia fazer. Ele falou: Eu vou destruir o mundo inteiro, vou começar tudo de novo com você e a sua família. Eu vou mandar uma grande inundação sobre a terra. As águas vão cobrir tudo, mesmo os montes mais altos. Mas você e sua família façam uma grande arca, coloque dentro dela muitos animais, porque vocês vão ser salvos. Por conta da obediência de Noé, dele andar com Deus, ele foi escolhido para essa missão. E Noé não duvidou de Deus. Ele provavelmente não conhecia chuva, mas ele acreditou na palavra do Senhor e ele obedeceu. O Senhor disse para ele bem certinho como ele deveria construir essa embarcação. Era a primeira a ser construída, né? Então ele não tinha um modelo, ele não tinha ninguém para ensinar. O próprio Deus deu as instruções do tamanho, das medidas. Ela devia ter 3 andares. Lá dentro devia ter espaço para colocar muitos animais, muitos alimentos e também a família de Noé. E ele ensinou qual era a madeira que ele deveria usar, de qual árvore, ensinou ele a fazer uma massinha para tapar os buraquinhos. E Noé levou muito, muito tempo para construir essa arca.
talvez mais de 100 anos. E nesse tempo, ele deve ter ficado conhecido no mundo inteiro pela grande construção que ele fazia. Eu acredito que as pessoas vinham de longe para poder ver. Ele deve ter ouvido muitos comentários maldosos, pessoas que não acreditavam que ia acontecer essa inundação. Talvez as pessoas riam dele ou falavam coisas para ele desanimar, mas ele não desanimou, ele teve paciência para construir aquela embarcação que não deve ter sido fácil. Ele teve paciência para ouvir os comentários de quem não acreditava em Deus. Ele deve ter tido paciência para explicar para as pessoas, para pregar para as pessoas e dizer: se arrependam dos seus pecados. Deus vai destruir a terra, mas ninguém acreditou em Noé. Quando a embarcação ficou pronta, Deus mesmo mandou os animais. Noé não teve que ir atrás deles, não. E eles foram chegando de dois em dois, os pares, o macho e a fêmea. E também algumas espécies chegavam 7 de cada um. E Noé foi colocando tudo eles ali dentro da arca. Provavelmente Deus mandou eles bem filhotinhos, bem pequenininhos, para caber bem direitinho e não ficar tão pesado. Então, depois que todos os animais estavam dentro da arca, todos os alimentos, Deus falou para Noé: chegou a hora, você e sua família entrem também. E eles entraram. E sabe quem fechou a porta? Foi Deus. E agora só Deus podia abrir. Depois de uma semana, a chuva começou a cair sobre a terra e a terra começou a encher de água. A própria terra, da terra brotava água. Deve ter sido muito difícil. E as pessoas começaram a ver que, de fato, Noé tinha razão, mas agora já era um pouco tarde. A paciência de Deus já havia acabado. Noé também teve que ter muita paciência para esperar o dilúvio acabar. Deve ter sido um dia muito triste para Noé e sua família ver todo mundo que eles conheciam sendo destruídos ali por aquele dilúvio. Para Deus também deve ter sido um dia muito triste, porque Deus nos ama muito. Ele não tem prazer em nos ver sofrer, mas ele teve que fazer isso porque ninguém se arrependia dos seus pecados. Mesmo vivendo tantos anos na terra, as pessoas não mudavam seu comportamento. E Deus falou que a partir de agora as pessoas só iam viver no máximo até 120 anos. As águas cobriram toda a terra. Mesmo os montes que você pensar que são mais altos, eles ficaram todos cobertos de água. E tudo que existia aqui nessa terra foi destruído. Mas Noé e sua família foram salvos. Eles foram salvos pela fé, porque eles confiaram, eles acreditaram na palavra do Senhor. É muito importante acreditar na palavra do Senhor, no que ele diz, no que ele promete, porque você pode ser salvo se você confiar nele, assim como Noé que escolheu andar com Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, chovendo sem parar e as águas brotando da terra, até que tudo se encheu. Depois, a arca de Noé pousou sobre o monte Ararat. O próprio Deus conduziu até ali. E eles estavam seguros, Noé e sua família. Noé era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E cada filho tinha a sua esposa. Então eram 8 pessoas dentro da arca, mais os animais. Então a arca ficou paradinha sobre o Monte Ararat depois de 40 dias de chuva. Só que a inundação continuava, a terra estava cheia de água. Sabe quanto tempo levou para toda a água secar? Mais de um ano. Noé teve que ficar ali na arca com paciência, esperando por mais de um ano, sem saber o que estava acontecendo lá fora ou como seria a vida deles daqui para frente. É como se ele tivesse de quarentena, assim como nós estamos, não é? Ele teve que ter muita paciência. E, por fim, esse tempo chegou. Passado mais de um ano
chegou o tempo em que ele podia sair da grande embarcação. Noé soltou um corvo primeiro, um pássaro, né, chamado corvo, só que ele voou e voltou para a arca. Então ele entendeu que ainda havia água sobre a terra. Depois ele soltou uma pombinha e ela voltou com um galinho de oliveira no bico. E ele entendeu que ainda tinha água. Depois soltou essa pombinha de novo e ela não voltou. E assim ele ficou sabendo que eles já podiam sair da embarcação, pois as águas haviam secado. Quando eles saíram, eles agradeceram a Deus por tão grande salvação. Deus colocou no céu um grande arco-íris. Foi a primeira vez que o arco-íris apareceu, porque ele é um pacto de Deus com os homens. Quando você olhar um arco-íris, quer dizer que Deus não vai mais destruir a terra com água. Como que Noé e sua família ficaram gratos a Deus de poderem ter uma chance. Eles não foram destruídos porque eles tiveram fé, eles confiaram em Deus. E agora ele e sua família iam poder começar tudo de novo. Os filhos de Noé tiveram filhos que tiveram filhos e filhos e filhos, e assim eles encheram a terra novamente, até que chegou aqui nos nossos dias. E Noé só teve benefícios, só teve coisas boas na sua vida por ser paciente. Ele nos ensina uma grande lição, não é mesmo? Nós também podemos ser pacientes. Tenha paciência com as outras pessoas, porque talvez elas não estão no seu tempo. Você é mais rápido, você sabe fazer alguma coisa. Tenha paciência que elas vão aprender. Tenha paciência, não fique tão irritado, não fique falando antes de ouvir. Deus nos deu dois ouvidos e só uma boquinha. Por quê? Ele quer que a gente escute mais e fale menos. A gente tem que pensar antes de falar as coisas, né? A gente precisa ter paciência, tanto com as pessoas quanto conosco também, né? Paciência de que a gente vai aprender, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Deus também é muito paciente. Ele dá um tempo muito grande para a gente se arrepender. Ele tem paciência com você. Você faz coisas erradas que não agrada a Deus. Eu também. E Deus tem paciência, Ele nos dá um tempo para a gente se arrepender. Mas um dia a paciência de Deus vai acabar novamente. Ele diz na sua palavra que um dia Jesus voltará para julgar esse mundo. E naquele dia não vai ter mais nenhuma segunda chance. Então você precisa aproveitar esse tempo. Seja paciente. Se você não está conseguindo, peça ajuda a Jesus. Jesus, ele morreu na cruz. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer no nosso lugar. Ele foi paciente por nós ali na cruz, ele morreu por nós e agora nós não precisamos morrer como as pessoas no dia de Noé. É só a gente confiar em Jesus, entregar o nosso coraçãozinho para Ele. Ele quer morar no nosso coração, Ele quer nos ajudar a ser paciente e tantas outras coisas. Se você confiar nele, se você andar com ele como Noé andava com Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir ser um pouquinho mais paciente e vai dar tudo certo para você, tá bom? Vamos tentar. Não é fácil, né? Fácil é fazer o errado, mas fazer o certo é difícil, mas tenha paciência, você vai conseguir. A tia Dani fica por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo que virá, se Deus permitir. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e sejam pacientes.